Olá, queridos amigos, que alegria estar aqui com vocês para falarmos sobre um assunto de muita importância, eu acredito ser. A pergunta que foi feita é: a reforma protestante, ela é uma reforma ou ela é uma revolução? Esse tipo de construção, ou vídeos ou aulas que vocês vão acabar assistindo na internet, acontece e vem por meio de teólogos e estudiosos católicos que declaram que não houve reforma protestante e que sim houve uma revolução protestante. Porque eles vão acabar argumentando assim, eu digo isso respeitosamente, os católicos vão acabar argumentando que não houve uma reforma na igreja. Quando você analisa epistemologicamente todos os conceitos, a própria estrutura sociológica de como a reforma protestante ela se desenvolve, é necessário falar para os senhores que essa ideia de que Lutero saiu da igreja porque ele queria fundar uma nova igreja, isso academicamente, intelectualmente, isso não é verdade. Porque sabemos historicamente, nós devemos ser sinceros, amigos. Todos nós devemos ser sinceros. Tanto protestantes quanto católicos devem afirmar historicamente que Lutero foi excomungado da igreja. Lutero foi expulso da igreja. Lutero não queria fundar um novo movimento. Lutero queria, através do debate, através da discussão, fazer com que a igreja desistisse, até ali naquele contexto, de. Eu tenho um artigo que justamente fala sobre isso, que é o artigo de como a reforma protestante ela revolucionou, ela mudou, né, a história do nosso Ocidente, em que onde Lutero morava se vendia as indulgências. E o grande propagador das indulgências era o famoso Tetzel. E quem era Tetzel? Tetzel era um homem que propagava, basicamente ele estava dentro da igreja, era uma pessoa que possuía ofício para poder fazer aquilo, só que estava vendendo indulgências. E o que era isso? Estava vendendo pedacinhos do céu. Lutero aparentemente achava que ele queria discutir relacionado a isso com a igreja para poder tentar mudar a história da igreja sobre o que seria a indulgência. Tetzel ali estava vendendo as indulgências, vendendo basicamente um lugar no céu para aqueles que comprassem as indulgências. Então, quando o dinheiro, dizia Tetzel, quando o dinheiro caía no cofre, a alma automaticamente pularia do purgatório. Dentro da reforma protestante, esse conceito de tentar comprar a salvação, ele não existe. Nós cremos que pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós. Isto é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, a salvação acontece por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica sempre, eu digo isso com todo respeito aos católicos que estão aqui assistindo, que acompanham o meu canal, digo isso com todo respeito. O catolicismo sempre acreditou no purgatório. O purgatório é a ideia de que só existe dentro da teologia católica, né? Quando as pessoas morrem, talvez algumas pessoas tenham cometido alguns pecados que não são tão graves, mas que continuam sendo pecados. Então, dentro da teologia católica, é necessário que haja uma purificação. E essa purificação acontece dentro do purgatório. Existem alguns padres famosos que dizem que é quase, basicamente, impossível que a pessoa vá diretamente para o céu. Só que dentro da teologia protestante, ou você morre salvo, ou você morre perdido. Eu não tenho, amigos, como fazer nada, assim, biblicamente falando, escrituristicamente falando, não há, eu não posso fazer nada se você morreu e não acreditava em Jesus. Eu não posso agora, depois da sua morte, tentar te convencer. Eu não posso, depois da sua morte, colocar dinheiro no cofre ou dar oferta para a igreja para que você seja salvo. Isso é heresia. Isso é heresia. Mas pronto. Tetzel estava vendendo as indulgências, ganhando muito dinheiro. A igreja estava passando por uma reforma, não de doutrinas, né, mas estava passando por uma reforma de estrutura. Então você tem aqui Lutero se levantando contra esse movimento.
Lutero, ele basicamente só tinha essa crítica contra a igreja. A crítica de Lutero era que ninguém poderia comprar um espaço no reino dos céus. Então, quando ele escreve as suas 95 teses, é justamente falando sobre indulgências. E Tetzel vai ser visto como o grande inimigo e opositor de Tetzel. Lutero vai ser visto como o grande inimigo e opositor de Tetzel. Tetzel falava, rapaz, quem é esse monge que está pregando contra o que eu estou falando? Tetzel dizia, quem é Pedro diante de mim? Quem é Pedro diante de mim? Inclusive Tetzel, isso é registrado historicamente. Tetzel disse justamente assim, diz assim, quem é Pedro diante de mim, pois com os discursos de Pedro, ele fala assim, né? Eu com as minhas indulgências levei mais pessoas para o céu do que Pedro com os seus discursos. Isso é registrado, amigo. Ele chegou a falar uma grande loucura, e uma loucura, e principalmente dentro de uma compreensão católica, ele chega a dizer que se alguém violasse a mãe de Deus, se pagasse, se o dinheiro caísse no cofre, essa pessoa também seria perdoada. Então ele foi até o extremo para tentar fazer com que essa sua teologia de venda de indulgências desse certo. Então Lutero, ele inicia esse processo. Então, mas basicamente, amigos, houve sim uma reforma. Claro que nós temos aqui uma grande ruptura, se não uma das maiores rupturas da história da Igreja Ocidental, onde Lutero foi excomungado porque a Igreja não queria mudar, e agora se inicia esse movimento do luteranismo. E você vai ver grandes movimentos existindo, calvinismo, você vai vendo grandes movimentos, o próprio anglicanismo também existindo. Tudo isso como uma consequência de que a Igreja Católica não quis mudar as suas ideias dentro daquele contexto. É claro que a Igreja Católica de hoje, amigos, ela não é mais a mesma Igreja Católica do passado, entende? A Igreja Católica de hoje não, os protestantes são nossos irmãos. No passado, no tempo de Lutero, a Igreja não pregava que os protestantes eram irmãos, pregavam que eram os inimigos que deveriam ser queimados. Só que hoje você vê um discurso totalmente diferente. Se nós observarmos o próprio catecismo católico, lá deixa bastante claro que os protestantes são irmãos em Jesus Cristo, porque pregam o Salvador, Jesus Cristo, que morreu pelo pecado da humanidade. Porém, eu posso falar para vocês, etimologicamente, que nós podemos chamar, sim, o movimento protestante de uma reforma protestante. Uma reforma protestante no seguinte motivo, no seguinte sentido, de que houve, sim, uma reforma na igreja. Houve sim uma reforma protestante. Houve sim mudanças doutrinárias que passaram a ser somente com base naquilo que a Bíblia está falando. O movimento da reforma mostra que a Bíblia é o novo famoso, né, a sola escritura, tipo, é somente a escritura. A igreja deve obedecer assim como a Bíblia fala. Não é a igreja que deve interpretar a Bíblia da forma que quer, mas é a Bíblia que deve moldar o comportamento da igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra do Senhor. Para mim. Claros. Eu vou acabar finalizando aqui com os senhores, mas eu quero só dar a conclusão final. Houve sim uma reforma, houve sim uma grande mudança na história da igreja, e eu creio que uma mudança para melhor. Embora haja muitas pessoas falando sobre Jesus Cristo, todas elas estão apontando para o único Salvador, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É claro que o catolicismo vai dar as suas ideias, vai trazer as suas críticas, porque nós vemos hoje que o protestantismo tem crescido de forma exponencial, principalmente no Brasil, né? Se você comparar estatisticamente o protestantismo, a quantidade assim em 2000 e a quantidade agora em 2026, você vê que cresceu de forma extraordinária. Em 2050, 2060, o protestantismo vai estar assim com o catolicismo, se não bem maior do que o próprio catolicismo. Mas amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.
Até o nosso próximo vídeo.